Abrisse a sua Bíblia aí no livro de Isaías. Deus já vem palestrando desde o começo. O louvor já vem entoando que Ele é santo, santo. E é muito bom quando a gente tem essa conectividade, quando o Espírito já vem se revelando desde o começo do culto. Você crê que Jesus está aqui? Amém. Ele se faz presente. Isaías capítulo de número 6, todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Feche seus olhos, querido. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu nome. Queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na presença do Santo dos Santos, daquele que criou os céus e a terra, daquele que não perdeu o domínio de nada, que tem o controle na palma das tuas mãos. Senhor, continua falando conosco, Pai. Me usa, Deus, com poder e autoridade para traduzir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. E se você crê, dê glória a Deus. Amados, Isaías vai falar sobre coisas vindouras, vai falar sobre o Cristo, vai falar a respeito de coisas futuras. E nós lemos no capítulo de número 6, e isso me faz pensar. Por quê? Porque está falando no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei, Deus decide aparecer. No ano em que morreu o rei, Deus decide se revelar. No ano em que morreu o rei, Deus decide aparecer para Isaías. No ano em que morreu o rei, Deus decide aparecer. No ano em que morreu o rei, Deus decide fazer com que Isaías viesse a enxergar o seu alto e sublime trono. Não sei o que você está vivendo, amado. Não sei se você já perdeu alguém. Não sei se alguém morreu. Mas Deus está aqui nessa noite para que você não tire os olhos do alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, num período de morte, num período de perca, num período a qual está dando tudo errado, Deus decide aparecer, Deus decide se revelar, Deus decide se manifestar para Isaías. E a Bíblia vai dizer que Isaías foi levado até o seu alto e sublime trono. No capítulo de número 6, Deus decide se revelar. Para quê, André? Para comissionar a Isaías. Para quê, André? Para revelar a Isaías aquilo que ele ainda não tinha conhecimento. Deus decide se revelar a Isaías, para revelar a ele
coisas futuras, coisas que ele ainda não tinha visto. Só que no momento que Deus decide aparecer, amado, é o momento de morte, é o momento de perca, é o momento que o povo está de luto, chorando, é o momento que o povo está triste, abatido. É nesse momento que Deus decide aparecer. É nesse momento que Deus decide se revelar para Isaías. Por quê? Porque perdeu um rei. E se nós formos analisar, se nós formos estudar, se nós formos ver quem foi o rei Uzias, ele foi um bom rei. A Bíblia vai dizer que ele reinou durante 50 anos. Uzias foi um bom rei, Wallace. Uzias cavou poços, Uzias fez fortalezas, Uzias, ele cumpria os mandamentos. O rei Uzias, ele seguia as ordenâncias. Foi um bom rei, foi uma boa pessoa. Uzias teve um bom reinado, mas a Bíblia diz que Uzias morreu. E no ano que Uzias morre, Deus decide aparecer para Isaías. A Bíblia vai dizer que por ele ser um bom rei, por ele ser um rei aclamado, por ele ser um rei aplaudido, por ele ser um rei reconhecido, a palavra de Deus vai dizer que o coração dele se ensoberbeceu, se exaltou. Uzias se perdeu, se corrompeu. Uzias, a palavra de Deus vai dizer que o seu exército tinha para mais de 300.000 homens. A palavra vai dizer que o exército de Uzias chegou até a entrada do Egito. A Bíblia vai dizer que ele era aclamado, que ele era desejado, que ele era aplaudido, ele era um bom rei. Quantos conhecem aqui bons líderes, bons pastores? Quantos conhecem bons governantes? Só que a palavra de Deus vai me dizer que em algum momento o coração dele se ensoberbeceu, se exaltou. Você conhece alguém assim? Que em algum momento se perdeu no caminho? A ponto de o rei Uzias entrar no templo, a ponto do rei Uzias queimar incenso. A palavra de Deus vai dizer que isso não era um papel do rei, mas por ele ter se exaltado, se ensoberbecido, ele entra no templo, ele queima incenso. Mas a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés, e Moisés está no Monte Sinai, e Deus fala com Moisés: Moisés, é momento de você levantar um tabernáculo para mim. Moisés está no Monte Sinai e Deus começa a palestrar com Moisés, começa a dar as direções a Moisés, começa a dar as ordenâncias para Moisés. E uma das ordenâncias é queimar incenso. Essa é uma das ordenâncias de um sacerdote. Porém, Uzias é rei e não sacerdote. E esse foi um dos motivos que ele se exaltou, que ele se ensoberbeceu. A função não era do rei. E quando o rei Uzias entra dentro do templo, que queima o
incenso, que quebra um princípio de Deus, porque Deus já tinha determinado para o sacerdote. A Bíblia vai dizer que o rei Uzias, automaticamente, no mesmo instante, na mesma hora, ele cai em si. E a Bíblia vai dizer que ele ficou leproso, porque fez algo que Deus não determinou. No mesmo instante, ele ficou leproso. Um homem que governava, um homem que era aclamado, um homem que era aplaudido, agora se encontra leproso. No ano em que morreu o rei Uzias, a Bíblia vai dizer que Deus se revela a Isaías e mostra a ele o alto e sublime trono. Mas a palavra de Deus vai dizer que todo o homem que desobedece à palavra de Deus passa pelo processo da rebeldia. E todo o rebelde um dia cai. Por quê? Porque da soberba procede a queda. Mas também a palavra de Deus me garante que todo aquele que é humilhado, o Senhor exaltará. Eu não sei se você entendeu, mas se algo ainda não chegou na tua mão, se Deus te falou algo, se Deus te prometeu algo que ainda não chegou na sua mão, permaneça no seu lugar. Se mantenha humilde. Não deixe as circunstâncias dominarem o seu coração, porque o coração do homem é enganoso, e se a soberba entrar, se a vaidade entrar, vai cair tudo por terra. Então se mantenha humilde, porque todo aquele que é humilde, o Senhor exaltará. Um rei que era desejado, um rei que era aclamado, aquele que governava, agora se encontra leproso. Por quê? Porque descumpriu uma ordem. E o que mais nós temos visto são pessoas que não se submetem à autoridade. E isso é um perigo. Por que, André? Porque Jesus disse: aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas aquele que se humilha, o Senhor o exaltará. Deus quer te exaltar, mano. Deus quer te fazer grande. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer crescer, mas se mantenha humilde. Se mantenha obediente. Pare de olhar para o homem. A Bíblia vai dizer que o rei Uzias morreu. O rei Uzias morreu dentro de uma casa, leproso. Um tempo atrás, quando a pessoa era tomada da AIDS, né, as pessoas se isolavam. Ninguém podia chegar perto. A lepra, a mesma coisa, querido. Era leproso, tinha que dizer: sou imundo, imundo, porque ninguém podia chegar perto. O coronavírus está aí, a mesma coisa. Se você é acometido da Covid, ninguém pode chegar perto. Está leproso, arriscado a morrer sozinho dentro de casa, sem ninguém.
sem um parente, sem um amigo, sem um abraço de um pai, de uma mãe. Deus decide visitar no ano em que morreu o rei Uzias. E o que me chama a atenção, porque ele era rei, Wallace, e todo rei tem um trono, sim ou não? Todo rei tem um trono. A palavra de Deus vai dizer que quando ele morre, Deus se apresenta a Isaías e fala: Isaías, agora eu quero te apresentar algo novo, porque aquele que estava sentado no trono de baixo morreu, mas eu sou o Senhor e estou assentado no alto e sublime trono. A sua vida não depende de quem está sentado embaixo, a sua vida depende e é regida por aquele que está sentado no alto e sublime trono. O Senhor dos exércitos, aquele que não perde uma batalha. O apóstolo, o pastor, o presidente, o governador, o diácono é um bom, eles são bons, mas Deus é melhor. Porque um dia nós podemos errar, um dia nós podemos deixar a cadeira, um dia nós vamos morrer, mas Ele não. Passarão os céus e terra, mas Ele continua assentado no seu alto e sublime trono. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus, o trono de Deus permanece de eternidade em eternidade. Quando morreu o rei Uzias, Deus decide aparecer. Deus decide visitar Isaías. Quando o rei morre, no ano em que o trono de baixo perde, no ano em que o trono de baixo tem perca, Deus decide revelar a Isaías coisas futuras, coisas eternas. Deus te trouxe aqui nessa noite, amado, para falar para você de eternidade. Não se prende naquilo que é terreno. Entenda bem, amados, você que está em casa, você que está nos ouvindo, eu não estou falando, deixar bem claro aqui, que você não tem que ter um referencial. Referência é uma coisa, a adoração é outra. Eu tenho que ter uma referência, eu tenho que ter com quem andar, com quem compartilhar, com quem aprender, mas eu não posso pautar a minha vida naquele que reina na terra, porque em algum momento nós vamos errar. A Bíblia diz que Davi reinou, Davi foi um bom rei, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas errou, levou o povo a errar. Foi um bom rei, mas se perdeu. Todos aqueles que reinaram na terra erraram, mas o Senhor não. E a nossa vida é regida por Ele. Aquele que nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Você tem glória para dar? Por que, André? Por que eu estou falando isso? Preste atenção. Vamos ver pessoas que caminharam na igreja. Vamos ver pessoas que foram bênção na igreja, mas porque olharam para um homem, diaconisa,
não estão na presença de Deus, porque pautaram a sua vida no homem, não estão frutificando na casa de Deus. Poderiam estar aqui, mas estão decepcionadas, amarguradas, frustradas, vivendo uma vida de depressão, ou até mesmo vivendo uma vida de mentira. Estão na igreja, vêm aos cultos, mas na primeira oportunidade fala mal do irmão, gera uma fofoca, cria um ambiente de discórdia. Por quê? Porque o coração está na terra, não está nas coisas do céu. Eu quero falar para você nessa noite que toda a palavra que sai do altar é direcionada pelo Espírito de Deus. Não olhe para o pregador, não olhe para o pastor, olhe para a palavra que sai de dentro do coração do homem, porque é a direção de Deus para a tua vida. Nós somos falhos, nós somos errantes, mas a palavra dele não. A palavra dele é viva, é eficaz, é ela que penetra no meu e no teu coração, é ela que faz a divisão entre juntas e medulas, é ela que é apta para saber discernir qual é a intenção do teu coração e os nossos pensamentos. É a palavra de Deus, quando você permite ela entrar no teu coração. Pessoas que estão decepcionadas, tristes, abatidas, porque pautaram a sua vida no homem, olharam para o homem e hoje se encontram desviadas. Essa é a maior realidade. O povo pede um rei. Samuel, queremos um rei, Samuel. Queremos ser igual às outras nações. Todas as nações têm um rei, Samuel. Precisamos ter uma referência, Samuel. E aí Deus fala: vocês querem um rei? Vou dar para vocês, Saul. Vocês querem um rei? Vou dar um rei para vocês. A Bíblia vai dizer que Saul é levantado a rei. Só que Saul não é um homem segundo o coração de Deus, que também errou. Saul, ele é desobediente, é rebelde. Saul não vive os princípios de Deus, não vive os mandamentos de Deus. Saul não vive os preceitos de Deus. Mas o povo queria um rei. E num determinado tempo, Samuel fala assim: Saul, que barulho é esse? Eu estou ouvindo um barulho de animal. Que barulho é esse? Porque a Bíblia vai dizer que Deus mandou Saul matar tudo e não levar nada. Na nossa vida é assim, pastor Gerson. Quando recebemos uma ordem, achamos que queremos ser mais do que o pastor, queremos ser mais do que o diácono, queremos ser mais, pastor, do que aquele que está nos liderando. Não, o pastor falou assim, mas eu acho que, eu vou pegar esse animalzinho aqui que está bonito e vou sacrificar para Deus. E Saul fala assim, eu estou ouvindo. E Deus falou para tu matar tudo, Saul. Precisamos de matar tudo. Nosso passado tem que ficar no passado. A Bíblia diz que tudo se fez novo. E a gente está vivendo de passado, trazendo o nosso passado toda hora para o presente. Aquilo que Deus já matou, aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já enterrou, já largou no mar do esquecimento. Nós, como seres humanos, trazemos a verdade toda hora, jogamos na cara do nosso marido, da nossa esposa, queremos desonrar nossa liderança. Por quê? Porque queremos fazer da nossa maneira. Samuel fala: Saul, eu estou ouvindo um barulho de animal. E Saul faz igual a gente, dá uma desculpa esfarrapada.
Não, é porque eu separei o melhor para Deus. Deixa eu falar algo para você: Deus não precisa nada de você. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa da tua casa, do teu carro. Sabe o que Deus precisa de mim e de você? Adoração. Um coração contrito e quebrantado. Isso que Deus precisa de mim e de você. Deus te conhece no profundo. Deus sabe quem você é. Samuel fala para Saul. Samuel fala para Saul: Saul, por que você desobedeceste? Deus ia te levantar como rei, mas por causa da sua desobediência, Deus já levantou outro. Sabe o que eu entendo, querido? Que quando nós somos rebeldes na casa de Deus, preste bem atenção nisso, a obra de Deus não vai parar. Se você é rebelde, Deus vai levantar outro para colocar no seu lugar. Então o melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a sua liderança. Obedeça o seu marido. Filhos, para vocês que estão em casa, para vocês jovens, obedeçam seus pais. É isso que Samuel fala. O seu reino ia ser reconhecido, Saul, mas pela tua desobediência, Deus já está levantando outro. Versículo de número 2. E os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Eu estava me perguntando, os serafins estavam no céu, amado, diante de Deus. E cá para nós, de verdade, você está no céu, mano, com o seu rosto tampado. Qual é a primeira coisa que te dá vontade de fazer? Tirar a mão para ver a glória de Deus. É o primeiro pensamento que vem no meu coração. Mas a Bíblia vai dizer que eles estão com o rosto tampado. A Bíblia vai dizer que quando Moisés está, Êxodo 33, Moisés está falando com Deus e está falando: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, mostra-me a tua face. E Deus fala: Moisés, se eu te mostrar a minha face, você vai morrer. Se eu te mostrar a minha glória, você vai morrer. Mas faz o seguinte, fica na fenda da rocha. Quando a minha glória passar, você vai me ver. E eu fiquei me perguntando isso: Senhor, os serafins estão diante do trono da graça, com os seus rostos tampados. E Deus falou ao meu coração: André, eu tenho glória para a minha igreja, mas eu também tenho misericórdia. Porque se você parar para analisar, nós vamos ver Jairo. Jairo chega diante de Cristo, se prostra, se rende e entende: Senhor, eu estou me prostrando. Por quê, Senhor? Porque eu sei que quando o Senhor chegar na minha casa, a sua glória vai se manifestar. E quando aquela mulher toca nas orlas de Jesus, é ela dizendo: Senhor, eu não preciso da tua glória, eu só preciso de alguém que tenha misericórdia de mim.
O que você quer de Deus hoje? Glória ou misericórdia? O que você precisa de Deus para a tua vida hoje? Glória ou misericórdia? Porque o rei morre, mano. Um dia nós vamos morrer, mas Deus vai permanecer no seu alto e sublime trono. Qual é o legado que nós vamos deixar? O que nós estamos construindo para as próximas gerações? O que nós estamos apresentando para os nossos filhos? Quem é esse Deus que nós estamos apresentando para os nossos filhos? Porque o que vem da frente de Deus é glória, mas o que vem por trás de Deus é misericórdia. Porque se nós vermos a glória, nós não vamos suportar. Mas Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. E sabe que eu tenho me perguntado muito, por que a igreja não tem pregado Maranata, volta ao Senhor? Por que a igreja só tem pregado prosperidade, cura? Por que a igreja não tem pregado libertação? Por que a igreja não tem pregado, Senhor, volta, Senhor? Porque nós estamos aqui para isso, amado, para aclamar a volta de Cristo Jesus. Porque Ele já foi fazer morada, Ele já preparou morada para mim e para você. Ele anela a minha e a sua vida. Ele deseja isso todos os dias, que eu e você venhamos aclamar glórias, volta, Senhor Jesus. Porque Ele já está sentado no trono. Ele já está sentado no trono. A Bíblia vai dizer que cobriam os seus pés com 2 asas. Isso é uma outra coisa que eu tenho reparado muito, querido. O ser humano, ele está muito focado nas coisas da terra. É o meu carro novo, é a minha casa nova, é as minhas peças de ouro, é a minha casa com piscina. Enquanto a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro, o mar é de cristal, mas os anjos estão com as asas cobrindo seus pés. Sabe o que me remete isso? Não importa onde eu ando, não importa onde eu piso, não importa por onde eu andei, o que importa para Deus é quem eu sou hoje, para onde eu estou andando hoje, qual é a direção que eu estou tomando hoje, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O caminho que eu tenho que tomar é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho da minha e da tua vida. Pare de se focar nas coisas da terra, porque tudo que é da terra vai ficar na terra, porque a traça e a ferrugem vai corroer. Você consegue entender isso? Tinha muita coisa para falar, mas eu queria que você se colocasse de pé. Eu não vou me estender não, amado. Nosso tempo é curto e corre. Mas quando aquele que morre, Deus se revela para Isaías. Não é o ambiente que eu estou, mas na verdade é aquele que governa meus passos, é aquele que governa a minha vida. Sabe, somos estrangeiros, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, porque a pandemia
A pandemia vai passar. Quantos creem nisso? A pandemia vai passar, querido. Mas deixa eu te falar uma coisa. A pandemia está sendo uma ferramenta de Deus para alinhar o coração dos crentes naquilo que é verdadeiro, que é o alto e sublime trono. Porque aqueles que não estão com o coração em Cristo não vão permanecer, Diácono Wallace, não vão resistir o dia mal, porque está olhando para o homem, está olhando para o trono do homem. E a palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, eu quero te fazer um convite, querido. Não sei o que tu está vivendo, nem sei o que tu está passando, mas eu queria te convidar a vir aqui na frente, querido, para Deus te revelar coisas vindouras, coisas que o homem ainda não viu, aquilo que o trono de baixo não te mostra. Deus vai te revelar, porque é coisas eternas. Jesus está aqui, querido. Se você puder, você declara isso nessa noite: Senhor, Maranata, vem, ó Senhor. Pastor Gerson, canta esse louvor, né?